de novo, a gente aqui de volta com você que se inscreveu nesse canal ou que está passando por esse canal para verificar o conteúdo. Se você está passando e não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, libere todas as notificações para que você possa receber o nosso conteúdo. A gente vai trabalhar hoje o segundo vídeo do estudo de Atos dos Apóstolos. Você já pôde perceber que temos duas playlists, uma com o estudo de Eclesiastes, com 4 vídeos, e outra playlist com o estudo de Atos dos Apóstolos. Nós temos apenas um vídeo, esse é o segundo vídeo. Não vamos sair ainda do capítulo 1º, a gente falou de uma introdução até o verso 14. Agora, hoje nós vamos trabalhar 5 versículos, os versículos do 15 ao 20. Nós prometemos até o 26, mas tem muito conteúdo para falar. Seria uma mensagem de 30 minutos, então nós vamos reduzir um pouco e vamos falar 5 minutos. Tem um personagem intrigante aqui, um personagem que muitos têm dificuldade com ele, mas nós vamos trabalhar 2 personagens, em especial um deles que é Judas Iscariotes. O verso 15 a 20 diz assim, de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Naqueles dias, estando ali reunidas cerca de 120 pessoas, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, devia-se cumprir a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus. Pois ele era contado como um de nós e teve parte nesse ministério. Ele adquiriu um campo com o pagamento do seu pecado, ou com o galardão da impiedade, como tem em algumas traduções, e precipitando-se de cabeça, arrebentou-se ao meio, e todas as suas vísceras se derramaram. E todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso, de maneira que na própria língua deles, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. O verso 20, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e outro tome o seu lugar. O que é interessante logo no início aí deste versículo 15 do capítulo 1 de Atos, é este protagonismo de Pedro na igreja. Ele levanta-se como um líder da igreja, e outra coisa interessante do verso 15 é que ele está falando para quase 120 pessoas. Nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos é um segundo relato de Lucas a Teófilo, e por isso ele diz em sua língua, porque provavelmente estão falando 2 gregos, 2 pessoas de origem grega, 2 prováveis nascidos em Antioquia. Mas o que acontece aqui é que esse livro vai falar sobre o crescimento da igreja desde a assunção de Jesus até a prisão de Paulo em Roma. E neste processo a gente vai ver de 120 para quantos vão mais se converterem ao Senhor, e como é que esta igreja vai crescer de maneira maravilhosa. A primeira coisa então que nos ensina Atos capítulo 1 é o protagonismo de Pedro. Pedro passou por um processo desafiador, negou a Jesus. Jesus deu aquele olhar magnífico para ele de lá de onde estava sendo julgado no Sinédrio. E quando Jesus olha para ele, Pedro sai e chora amargamente, porque lembra do que Jesus tinha falado para ele. Chora amargamente, mas muda de vida. Pedro torna-se um líder da igreja. Mas o segundo personagem que nós vamos falar não tem a mesma atitude de Pedro. E eu quero dizer a você que eu não aceito esta doutrina fatalista do destino, de que Deus programou a pessoas para o inferno e pessoas para o céu. Eu não acredito nisso. Eu creio que Ele nos deu esse direito de escolha, livre-arbítrio, livre-agência, livre escolha, como quiser chamar. Para mim está na mesma situação, no mesmo ponto, e eu não quero entrar nessa discussão de juízo. Apenas quero dizer que os textos vão dar indício de que foi uma escolha de Judas. O verso 16 diz o seguinte: Irmãos, devia-se cumprir a escritura e o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus. Ele vai falar de alguns textos, mas o primeiro texto que eu acho que ele está se dirigindo, que ele está falando aqui, é o texto que está no capítulo 41 de Salmos, que é o verso 9.
Eu vou falar do verso 7 para você entender melhor. Davi está falando aqui do momento em que ele teve a dificuldade do pecado de adultério com Betseba. E o seu filho está à beira da morte. E ele está orando e está vestido de pano de saco, em cinzas, e está jejuando pela vida do seu filho. E ele diz que um comportamento diferente aconteceu entre aqueles que não gostavam dele. No verso 7 ele diz: todos os que me odeiam cochicham entre si contra mim. Pensam coisas ruins ao meu respeito, dizendo: algum tumor maligno o acometeu, ficou de cama e não se levantará mais. Aí no verso 9, Davi fala exatamente o que Jesus vai falar no capítulo 13, verso 18 de João. Ele diz assim: até o meu próprio amigo pessoal, em quem eu tanto confiava, com quem eu comia o pão, traiu-me. Quando a gente vai para lá, para o capítulo 13 do Evangelho de João, o versículo 18, a gente verifica então o que Jesus diz. Eu vou falar a partir do 16, porque Jesus está dando uma lição aos apóstolos. Jesus diz: em verdade vos digo, o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se a praticardes. E aí ele diz no verso 18 o que Davi predisse lá no capítulo 41, verso 9 dos Salmos. Não me refiro a todos vós, ele está falando com os discípulos, conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumprisse a escritura, o que comia o meu pão traiu-me. Exatamente o que Davi disse. Provavelmente é o que Pedro está falando, mas Pedro vai falar de mais coisas. Mas antes de Pedro falar de mais coisas, vamos pensar aqui no verso 17. O verso 17 de Atos dos Apóstolos diz assim: pois ele era contado como um de nós e teve parte neste ministério. Parte nesse ministério é traduzido em algumas Bíblias como sorte. Lançou-se sorte nesse ministério. Esta palavra aí é como um dardo que é lançado no alvo. E que se alguma coisa o tirar daquela trajetória e ele não atinge o alvo. Foi o que aconteceu com Judas. Estava num processo de transformação, ouvindo os ensinamentos de Jesus, mas não atingiu o alvo para ser herança, para ser um legado de todos os ensinamentos de Jesus Cristo de Nazaré. E isso acontece com Judas por conta de situações que ele se envolveu. Judas se envolve em situações para traição, para trair Jesus. Capítulo 26 de Mateus, a gente vai ver um fato magnífico, um fato esplêndido, que é aquela mulher que derrama um vaso de alabastro na cabeça de Jesus com um nardo, com uma especiaria, para que, como uma espécie de bálsamo, um perfume muito caro. Mas aí os versos 14, 15 e 16, aparece Judas, dizendo assim, Judas vai até os sacerdotes. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos principais sacerdotes e disse: o que me dareis se eu o entregar a vós? E pesaram-lhe 30 moedas de prata. A partir de então, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Você pode estar dizendo: o que é que isso tem a ver com a mulher que quebrou o perfume, com o nardo, ou o vaso de alabastro na cabeça de Jesus, embalsamando? Isso tem a ver porque este fato acontece, pelo menos no relato dos evangelhos, acontece antes de Judas sair para falar isso com os fariseus. O fato acontece e Judas repreende a mulher. Isso está lá no livro de João. O Mateus não revela quem foi que reclamou, mas João fala quem reclamou. João diz quem reclamou e explica exatamente quem era Judas Iscariotes. Eu nunca vi uma declaração tão forte de um apóstolo a respeito de outro. Ele diz qual era a vida, a maneira de viver de Judas Iscariotes. Olha, nós falamos no estudo sobre Eclesiastes, citamos Nelson Rodrigues quando ele diz que toda unanimidade é burra. Parece que Judas é uma unanimidade. Parece que todos têm dificuldade com Judas.
Todos os evangelhos, quando fazem a relação dos apóstolos, Judas sempre aparece em último lugar com uma frase acrescentada: Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E olha o que João fala sobre ele no capítulo 12, versos de 3 em diante. Diz assim: então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e a casa se encheu com o perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, João diz quem fala, Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que havia de traí-lo, disse: porque este bálsamo não foi vendido por 300 denários, e o dinheiro dado aos pobres. E João também fala qual era a motivação de Judas. João disse: ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Como responsável pela bolsa do dinheiro, retirava do que nela colocava. Então os apóstolos sabiam que as atitudes de Judas não eram atitudes corretas do dia a dia. Judas decidiu ter uma vida indigna, apesar dos ensinos de Jesus. Às vezes, meus queridos, nós estamos lendo a Bíblia, ouvindo mensagens, e temos atitudes terríveis porque escolhemos ter uma vida errada, uma vida de agente duplo, uma vida extra, uma vida de pessoa que não atende o que a palavra nos ensina. E precisamos mudar isso, porque senão seremos como Judas. O texto diz que ele precipitou-se. E o que seria então essa questão dele ter precipitado-se, como diz o verso 18? Olha, ele adquiriu um campo com o pagamento do seu pecado, o galardão da impiedade, ou seja, o prêmio, o serviço pago, o pagamento pelo serviço do pecado, e precipitando-se de cabeça, arrebentou-se ao meio, e todas as suas entranhas se derramaram. O que o texto está dizendo é porque o campo chamado Aceldama, que significa campo de sangue, é um campo que foi usado para cemitério de estrangeiros. O que o texto está dizendo é que ele se jogou de cabeça, infelizmente se jogou de cabeça para a morte, para a sepultura, para se matar. Ele suicidou-se, é o que diz os textos que nos ensinam. Vamos ver o que diz Mateus capítulo 27, versículos de 3 a 8. Mateus 27, versículos de 3 a 8, diz o seguinte: então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. E eles responderam: que nos importa? Isso é problema teu. Todas as vezes que alguém lhe orientar para uma coisa ruim, para uma coisa ímpia, quando o arrependimento te vier, quando você buscar a pessoa para corrigir, se a pessoa for uma pessoa ímpia e você tiver seguido o conselho ímpio, como o Salmo 1 está orientando que não faça, o que a pessoa vai te responder é isso aqui: problema seu, ninguém lhe forçou, você fez porque você quis. Foi o que eles responderam a Judas, e a dor de Judas deve ter sido muito grande, porque o verso 5 diz: e depois de atirar as moedas de prata para dentro do santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Então, quando o verso 18 de Atos dos Apóstolos diz que ele precipitou-se, é porque exatamente ele se jogou para a sepultura. E quando diz que ele foi partido ao meio e as suas entranhas se derramaram, provavelmente é porque uma pessoa enforcada, ela apodrece ali no enforcamento e as suas entranhas vão então se derramando. O verso 6 diz: os principais sacerdotes pegaram as moedas de prata e disseram: não é permitido colocá-las num cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo resolvido em conselho, compraram com elas o campo do oleiro para servir de cemitério para os estrangeiros. Viu que é cemitério de estrangeiro? E se Judas foi precipitado nesse cemitério, significa que ele foi contado como um gentio. E por fim o verso 8 diz: por isso até o dia de hoje aquele campo é chamado campo de sangue. Foi Judas que dirigiu-se ao sacerdote, foi Judas que precipitou-se para a morte. Ele fez exatamente o contrário do que o nosso querido Pedro fez quando chorou amargamente, mudou de vida e virou um protagonista, um líder da igreja, numa atitude maravilhosa.
Agora no verso 20, tem mais dois textos de Salmo que nos dá uma ideia interessante. O verso 20 ele diz: porque o livro dos Salmos está escrito. Aí ele diz qual é o texto: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e outro tome o seu lugar. São dois textos distintos. Um está no capítulo 69, verso 25 do livro dos Salmos. O grande profeta Davi está então falando sobre Judas, capítulo 69 dos Salmos, versículo 25, quando a Bíblia conseguir achar aqui, pronto. Diz lá: fique deserta a sua habitação e ninguém habite nas suas tendas. Este capítulo 69 ainda tem outra coisa interessante que confirma aquilo que falamos do verso 18. Sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com os justos. Este livro da vida aqui, esta vida é vida carnal, carne. Sejam abolidos da vida. Ou seja, morram e depois da morte não sejam contadas com os justos. Provavelmente foi o que aconteceu com Judas. Mas a segunda parte, Salmos 109, é a outra parte aí, é o outro texto profético que está explicando a respeito de Judas Iscariotes. E diz assim, do verso 2 ao verso 8: pois a boca do ímpio e a boca dos traiçoeiros se abre e falam mentira contra mim. Foi o que fizeram com Jesus para prendê-lo. Eles me cercam com palavras de ódio e me atacam sem motivo. Você deve ter visto isso na mensagem a respeito da Páscoa. No verso 4 diz: retribuem minha amizade com acusações, mas eu me dedico à oração. Foi exatamente o que fizeram com Jesus. Retribuem-me o bem com o mal, a amizade com o ódio. Judas fez isso com Jesus. Coloca contra ele um ímpio, um acusador que esteja à sua direita. Quando ele for julgado, seja condenado e a sua oração seja tida como pecado. Aí o verso 8 entra aquilo que Pedro falou aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 20. Que os seus dias sejam breves e outro tome o seu lugar. Para terminar com uma curiosidade, Judas, que é o nome de Judas no grego, é o mesmo nome para o hebraico de Judá. Judá foi o filho de Jacó, um dos filhos que fez a proposta de venda de José. É interessante, é um texto aí para ser verificado e estudado pela semântica. Yeshua e Yoshé, né? Quem sabe qual é o significado? Um é filho das últimas forças, Deus é salvador, Deus é salvação, mas a verdade é que Yoshé vai trazer duas tribos e vai misturar gentios e judeus, e isso é maravilhoso. Mas Judá é aquele que vende o seu irmão. Judas faz isso, vende. Jesus é vendido pelos seus, e é por isso que João diz: veio para que eram seus e os seus não o receberam. Mas há uma coisa muito gostosa: a todos quando receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Obrigado por você estar aqui, obrigado por esta confiança de estarmos estudando juntos o livro de Atos dos Apóstolos. E eu espero ter trazido para você algo que acrescente a sua vida. Não seja como Judas. Nós pecamos, como Pedro pecou, como Judas pecou. Não seja como Judas, seja como Pedro, que arrependeu-se, chorou amargamente e teve uma atitude diferente, seguindo o processo de transformação, sendo um dardo que buscou atingir o alvo. Deus o abençoe e até a próxima.